Oi gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre horas iguais e mais especificamente sobre 11 e 11, né? Por que esses números têm um significado espiritual tão forte, né? E o que significa? Se você tem visto esse número com muita frequência, não só no relógio, mas sei lá, numa notinha fiscal, no seu dia a dia, continua o vídeo que eu vou te explicar exatamente o que isso significa e por que você precisa entender isso, tá? Antes da gente ir pro vídeo, já dá um like aqui no vídeo, já se inscreve e me segue lá no Instagram, que eu sempre tô respondendo vocês, tô dando mais informações, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Antes da gente falar sobre 11 e 11, a gente precisa entender sobre por que a gente começa a ver esses números iguais. O que isso significa? Primeiro, isso significa uma sincronicidade. Quando a gente entra literalmente no fluxo com o universo, né? Um fluxo universal. E aí a gente começa a ter situações que são, por exemplo, você pensou em alguém, a pessoa te ligou, te mandou uma mensagem, ou você encontrou a pessoa de repente. Pensou em alguma coisa, aquela coisa apareceu. Queria alguma coisa, aquela coisa apareceu pra você também. Começou a ver horas iguais. Tudo isso são sincronicidades, né? É uma forma da gente encarar a vida entendendo que nada é uma coincidência. Tudo acontece por uma razão, na hora certa, do jeito certo, e a gente tá em sincronia com tudo isso. Então é legal entender esse fator antes da gente começar a tentar entrar no significado do 11 e 11, porque tem muito a ver uma coisa com a outra. É literalmente a gente compreender que nós não estamos aqui por acaso e que existe um motivo maior. E aí é legal, quando você começa a ver a hora igual, é você perceber o que você tá sentindo ou pensando naquele momento que você viu. Porque às vezes a gente tá pensando alguma coisa que pode ser alguma coisa legal, ou pode ser alguma coisa que vai prejudicar a gente de alguma forma, ou alguma crença limitante, e aquela hora igual acaba chamando a atenção, né? A gente olha e fala, nossa, será que é alguma coisa que eu tava pensando? Será que tem a ver com isso que eu tava pensando? Então é legal voltar pra si, né? Voltar a atenção pra dentro de você e analisar o que você tava sentindo naquele momento, qual era o tema em relação ao que você tava falando, que você tava pensando, enfim. E aí tentar alinhar isso junto com a hora igual que você acabou de ver, para tentar entender se talvez seja aquele caminho, se seja sobre aquele assunto que você precise trabalhar mais na sua vida, precisa entender melhor. Então esse é um ponto legal assim de analisar, mas sem neura, sabe? Só analisar, tem alguma coisa a ver, pode ser que tenha alguma questão que eu precise trabalhar nesse tema, beleza. Se eu não conseguir interpretar também, se for pra eu saber mais no futuro, eu vou ficar sabendo. E aí, por que o 11 e 11 é tão importante, né? Essa sequência numérica de 4, 11, 5, 6, 11. Essa sequência de números é justamente o que a gente chama de ativação espiritual. É um despertar, um início do despertar espiritual. E aí, nem sempre todo mundo vê esses números. Existem algumas pessoas que veem esse número com frequência e ele significa algo muito importante, porque você não compreende só como um ser humano que tem limitações, né? Do que a gente sabe, do que a gente tem acesso. Você compreende esse número num nível mais espiritual. Então, antes da gente encarnar, né, antes de nós sermos seres humanos, nós somos espíritos encarnados, né, que viemos ali da onde a gente veio, do universo, para poder encarnar aqui, viver novas experiências, trazer a nossa essência, né, para essa realidade, o que a gente realmente veio fazer, colecionar vivências, mandar tudo isso para nossa biblioteca universal, onde todo mundo vai compartilhar do que a gente viveu, né, a um nível mais sutil. Então a gente veio aqui como espíritos, vivendo uma experiência humana. Então, considerando que você é um espírito, né, que tem acesso a tudo isso, o 11 e 11, né, essas horas repetidas, elas significam justamente um chamado. O seu espírito entende o que esse chamado significa. Por isso que você sente a sua atenção ali nesse número, né? Quando você vê o número igual, sua atenção vai para ele, porque o seu espírito reconhece a importância dessa ativação, né? Tem algumas teorias que dizem que, por exemplo, o nosso DNA, ele é composto assim,
em forma de numerais pelo 0 e pelo 1, né? E por sequências numéricas de 0 e 1. Quando a gente vê 1, 1, 1, é como se fosse uma expansão ali do nosso DNA físico e espiritual, pra gente poder avançar, né? Evoluir, trazer consciência para onde não tem consciência. Então, como se fosse literalmente uma ativação do nosso DNA. E a gente tá vendo ali, né? E nada do que a gente vê, assim, do que tem aqui, nada é por acaso, né? Até uma caneta que cai tem uma razão, vai chamar a nossa atenção, vai desencadear outros acontecimentos. Então é legal a gente olhar para a vida com um olhar mais atento, né? Prestando atenção nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque os sinais estão lá o tempo todo. E às vezes a gente quer uma mudança, a gente quer viver transformações, a gente não tá feliz com a nossa realidade, e a gente começa a ver números repetidos, principalmente o 1111, né? 111, e a gente sabe que existe algo por trás disso, que existe um chamado e existe uma oportunidade para você mudar, para você viver uma nova realidade. Eu já vou falar mais sobre isso. Inclusive, existem algumas teorias também de que só quem vê esse número 1111 com muita frequência, tudo mais, são pessoas que têm uma missão, né? Elas vieram para esse planeta nesse momento específico, também vou explicar um pouco sobre isso, mas vieram nesse planeta nesse momento específico para justamente auxiliar na transição planetária. São seres que já vieram com um nível de consciência um pouco mais expandido, principalmente as crianças. Eu adoro conviver com crianças porque é muito legal de ver assim como a consciência delas já é mais expandida, né? E dá até uma esperança no nosso futuro. Então, são pessoas que vieram justamente com um pouco mais de consciência para auxiliar nessa transição planetária, né? Porque o planeta, ele estava saindo, né? Já saiu, na verdade, de uma fase de provas e expiações, onde o mal supera o bem, né? Na realidade dual existe o mal e o bem. E na realidade da terceira dimensão, o mal supera o bem. Então a transição que a gente está vivendo é de justamente inverter esse processo, onde existe mais bem do que mal. Então a consciência está mais expandida. Estão encarnando há muito tempo já, dizem, né, que desde 60, da década de 60 já estão vindo pessoas com uma consciência mais expandida, com mais bem do que mal, né, assim, na consciência delas, porque o mal, ele é justamente a ausência da consciência, né, a ausência do conhecimento. Então, quando a pessoa tem mais consciência, ela tem uma visão mais ampla das coisas, então ela não fica tão tomada pela raiva, pelo ódio, pelo medo, por tudo isso. Então, todas essas pessoas que começam a ver números iguais, principalmente 1111, é como se elas estivessem sendo lembradas pelo universo do posicionamento que elas tomaram antes de vir para esse planeta, né? Do compromisso que elas assumiram com a transição planetária. E uma coisa interessante da gente entender é que muitas vezes a gente acha que o compromisso é algo do tipo assim, ai meu Deus, eu vou ter que então ter um compromisso todo dia, tal horário, fazer a meditação X, ou eu vou ter que ter um compromisso, sei lá, vou ter que trabalhar num centro espírita para desenvolver minha mediunidade, para ter esse compromisso e trabalhar dias específicos, eu vou ter que abrir uma instituição gigantesca para assumir. Não é isso. O seu compromisso começa de dentro para fora. Então, primeiro, você vai olhar para você. O quanto você tem se negligenciado desde quando você se descobriu por gente, né? Começou a tomar suas decisões, né? O quanto você tem seguido o que o outro quer pra você e não o que você realmente queria trazer pra esse mundo, né? O quanto você se deixou abafar e deixou os seus sonhos sumirem por medo deles não darem certo ou por medo do julgamento das pessoas, enfim, por medo e falta de confiança em você mesmo, né? Então é esse compromisso que você assumiu. O seu compromisso é justamente trazer à tona tudo que existe dentro de você, né? Todo esse potencial para que você possa, através do seu despertar,
auxiliar no despertar de outras pessoas. E não quer dizer que você vai, agora eu despertei, então agora eu vou olhar para aquela pessoa e vou apontar todos os erros dela e vou falar que ela não é desperta, que ela devia estar sem comer carne, que ela devia estar meditando todo dia, 5 horas por dia, né? Não é isso. Você vai ajudando o outro a despertar através do seu exemplo. Porque quando você olha pra você, quando você começa a literalmente despertar, quando você começa a lutar pelo que você realmente quer, mesmo que a própria pessoa fale, você não vai conseguir, isso é um erro, você tá sendo irresponsável, você vai lá e você luta pelo que você quer. Quando você consegue, quando você tá bem, feliz, aquela pessoa vai olhar pra você, vai lembrar de todos os julgamentos que você viveu, de tudo que você precisou superar pra chegar onde você tá hoje, de tudo que você tem construído na sua vida, não só materialmente, mas no seu relacionamento, de saúde, de felicidade, de paz. E ela vai falar, eu quero isso pra mim. E eu vou comprar essa briga comigo mesmo, né? De não me deixar levar pelo meu ego, mas de olhar pra minha essência, de tentar o que eu realmente quero nessa vida. Não são todos que vão conseguir fazer isso, mas você vai ser aquela sementinha. Você vai plantar várias sementinhas através da sua transformação. Então a gente tem que se preocupar com a nossa transformação, com o nosso avanço e trazer à tona realmente o nosso espírito. Você é o espírito, né? Só que você tá abafado pelo ego, né? Que é como se fosse uma máscara, né? Você tá ali com a máscara achando que você é a máscara. E o processo do despertar é tirar a máscara e trazer, né, você sendo um espírito que não tá aqui limitado nessa realidade, mas que sabe que existe muito mais, né? Então esse espírito, ele vai viver, né? Ele vai trazer à tona tudo que ele se comprometeu antes de estar aqui encarnado. Então ver 1111 é esse lembrete, né? Tanto que no meu curso do Despertar da Mediunidade, o meu slogan, né? Chegou a hora de despertar, ouça o chamado. Porque muitas pessoas acabam apertando lá o despertador para desligar e continuam dormindo, né? Continuam vivendo uma realidade onde a pessoa não tá feliz, ela não tá satisfeita completamente, ela às vezes tá até assim, ela tem o material dela, né? A parte material tá ok, mas ela não tem uma estrutura no sentido de estar feliz mesmo, de estar conectada com a essência dela. Existe um vazio ainda dentro dela. E é esse vazio que você vai preencher só na conexão com você mesmo. Não existe outra forma, não existe alguém que vai vir e vai colocar ali um band-aid, não existe uma religião, a não ser que a religião ela te mostre o seu próprio poder, aí sim você vai conseguir, né? Então é você com você mesmo, e esse é o chamado do 1111, né? Se reconecte. Oi, passando aqui rapidinho para te avisar que a gente vai ter um curso gratuito e você precisa se inscrever para aprender os primeiros passos para você se conectar com o seu guia espiritual, ter orientações no seu dia a dia. Clica aqui embaixo na descrição para você saber como funciona e já garantir a sua vaga enquanto ainda tem. Outra coisa que o 1111 vem lembrar a gente é sobre a ilusão da dualidade, né? Que é justamente onde o ego está, né? O ego, como que ele age? Ele, vamos colocar o exemplo, sei lá, do Big Brother e como a gente julga as pessoas, né? Aquela pessoa é uma vilã, aquela ali é a mocinha. Aquela situação é ruim, aquela situação é boa. Se isso acontecer, vai ser horrível. Se isso acontecer, vai ser ótimo. Quando, na verdade, primeiro, a dualidade, ela é uma moedinha. Existem os dois lados da moeda. Aquilo que você mais odeia é aquilo que você mais ama, né? O outro lado da moeda. E essa transformação, ela acontece dentro de você, porque o seu espírito, ele não é dual, nós somos um, né? Todas as situações, elas podem ser boas, ruins na sua cabeça, mas elas sempre são, simplesmente são, né? Elas vêm porque a gente veio para viver experiências, a gente veio para aprimorar a nossa experiência, aprimorar o nosso próprio espírito. Não o espírito porque ele já é perfeito, né? Ele já é a centelha divina, mas a nossa alma, né? A gente veio se aprimorar. Então tudo tem uma razão, tudo tem uma motivação assim de sempre trazer mais benefícios
né? A gente sempre vai, por mais difícil que seja aquela situação, ela vai moldar a gente e vai trazer muitos benefícios. Então, compreender a dualidade faz parte também da missão desse 11-11, quando você começa a ver, né? E aí a dualidade, num nível mais profundo, ela entra muito na questão de você não ouvir a você mesmo, né? De você não seguir o que você realmente quer. Porque aí você pensa, putz, fui demitido, que ruim, que péssimo, que horrível, meu Deus, eu sou horrível. Quando na verdade você ser demitido foi uma oportunidade que o universo te deu de olhar para o que você realmente quer fazer, de seguir o caminho que você sempre sonhou e que por estar na correria do seu trabalho ou por não querer abrir mão de um trabalho que todo mundo sempre falou que era isso, que era perfeito, o universo te deu a oportunidade de se abrir mão de tudo isso e olhar para algo novo, né? Então, ou sei lá, em relação a relacionamentos, né? A pessoa me traiu e terminou comigo e eu fiquei muito mal. Então, peraí, será que foi tão ruim mesmo? Você ia ficar até quando com essa pessoa? Quanto essa pessoa poderia acabar com a sua saúde mental, mais do que já teria acabado? O quanto essa pessoa, esse relacionamento poderia ir te deteriorando, sabe? Então foi bom no final das contas e ainda por cima te ensinou o que não querer pra sua vida, né? Comigo foi assim, eu vivi um relacionamento horrível, quase morri, eu nem amava a pessoa, mas eu quase morri porque eu era nova, então a gente não entende as coisas, né? E depois disso, isso me moldou de uma forma tão forte que eu não aceitava menos do que ser amada e muito bem tratada, né? E aí foi quando eu conheci o Danilo. Eu já tava com o meu padrão estabelecido lá em cima e eu não aceitaria menos do que isso. Tanto que teve uma pessoa que eu conheci antes e que eu dei logo um pé na bunda, assim, logo de cara, assim, sabe? Porque eu sabia que ia ser a mesma coisa. Então, eu estabeleci um padrão alto e tive a oportunidade de viver algo incrível com a experiência que eu tive antes muito ruim, porque talvez se eu não tivesse tido essa experiência, eu teria mergulhado de cabeça e teria talvez até metido os pés pelas mãos, ou sei lá, não teria sido como foi. Então a gente nunca sabe. Então tudo sempre vai ser pro bem, pro bom e pro belo, né? As coisas sempre vão estar em sincronia com o que o seu espírito sabe que é o melhor para você e para o seu aprimoramento. E ainda mais olhando num sentido mais expansivo, assim, a gente fala, putz, aquela pessoa desencarnou, tinha tantas coisas para viver, tantos sonhos para realizar, mas olhando espiritualmente para aquela pessoa, o desencarne teria muito mais vivências positivas e aprendizados do que ela continuar naquela realidade. Então a gente não pode se colocar no lugar de julgador, né? No lugar de Deus, de querer saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Não existe isso. Para Deus sempre tem uma razão para aquilo estar acontecendo, para Ele permitir com que aquilo aconteça, porque Ele sabe que o próximo movimento vai ser muito bom. Inclusive isso é até uma lei universal, né? Tudo que está embaixo, quando você está muito embaixo, está mal, no fundo do poço, o próximo movimento é estar em cima. Então, o quanto mais baixo você tiver, o quanto mais em cima você vai estar. Isso é uma lei. Não existe como você ultrapassar isso. É uma lei. Então, tudo que está embaixo vai estar em cima. Então, tudo sempre vai ser pro bem, pro bom e pro belo. Por mais que esteja sendo ruim naquele momento, não quer dizer que é algo ruim, né? Então, isso é compreender a dualidade. É compreender a ilusão da dualidade, que é uma ilusão, não existe, né? Sempre é pro bem. O 11-11 vem te lembrar justamente isso, né? Que é uma ilusão. Para de se pegar no que é bom, no que é ruim, se você é bom, se você é ruim, se a pessoa é ruim, se você é bom, se a situação é ruim, é boa. Se joga, né? Faz o que você realmente sente. Você não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, só faz. Né? Siga a sua intuição, siga o seu coração, siga esse chamado que existe dentro de você para que você possa realizar tudo que você, sendo um espírito, veio fazer nessa vida. Então é um chamado, é uma ativação
da sua consciência, né? E é hora de despertar, desenvolver essa mediunidade, aprender. Desenvolver a mediunidade é aprender a lidar com o universo, é aprender a lidar com o plano espiritual, é se reconectar com o seu próprio espírito, né? Porque quando a gente se nega a olhar o plano espiritual e só olha como se fosse uma realidade física, a gente esquece que nós somos seres espirituais, porque a gente não sabe como funciona o plano espiritual de forma consciente, porque inconsciente a gente sabe tudo, né? O nosso espírito sabe como funciona, o que você estava fazendo antes de encarnar, o que você vai fazer depois, sabe de tudo, mas conscientemente você ainda não sabe. E aí, conforme você vai aprendendo o que é o desenvolvimento mediúnico, você vai aprendendo o que significa tudo isso, e aí você se reconecta com o seu espírito. E aí eu tenho um exercício para quem quiser aproveitar essa sincronicidade, também fazer algo de útil, né, com essas horas repetidas que estão vendo, principalmente 11 e 11. E o exercício é muito simples. Você vai se recolher num lugar que você esteja tranquilo, que ninguém vai te incomodar, vai te atrapalhar. Você pode até colocar um mantra, alguma meditação, enfim, o que você quiser, ou uma música que te acalme. Você vai fechar os seus olhos e sem julgamento nenhum, você vai visualizar o que você realmente gostaria de estar vivendo agora, o que você realmente gostaria de criar na sua vida, sem julgamento. Se você tiver dificuldade para acreditar, você fala, e se eu vivesse dessa forma, né? Não tô dizendo que eu vou viver, mas e se eu pudesse fazer o que eu quero da minha vida? E se eu pudesse viver os meus maiores sonhos, o que eu estaria fazendo? E aí você vai acessar o lado mais puro da sua consciência, sem julgamentos, né? Sem a dualidade, essa ilusão. Isso é uma ilusão. Não existe limitação para o espírito. Então, se concentra, né, no que você realmente quer fazer da sua vida, no que você realmente sonha, e aí você vai poder acessar esse conteúdo e aí sim começar o processo de retorno ao seu próprio espírito, né? A ser esse espírito e viver esse espírito que você é. Então, esse exercício ele é muito poderoso, eu faço às vezes antes de dormir e eu adoro, porque ele não dá limitação, né? E o primeiro passo da gente criar a vida que a gente quer é a imaginação, e o segundo passo é o acreditar. Então tem esses dois passos mais importantes iniciais pra gente criar a realidade que a gente quer. E o 1111 é justamente o que nos mostra, né, ativa tudo isso dentro de nós. Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo hashtag ativação espiritual pra eu saber que você chegou nessa parte do vídeo, e me conta aqui o que você achou, se fez sentido pra você, se ressoou, o que você sentiu durante esse vídeo, e se você vai querer realmente seguir o que o universo está te propondo, né, que é uma proposta pode acabar te deixando fora da sua zona de conforto, mas é justamente o que vai te fazer viver o que você sempre quis, né? O que você realmente sonha. Então é isso, um beijo e até os próximos vídeos.